Olá pessoal, eu sou o Bruno e eu vou dar a primeira parte aqui da aula sobre diagramas de fases da matéria, certo? Então, antes de dar início sobre os diagramas de fases, vamos dar uma lembradazinha sobre todas as formas que a gente pode encontrar uma substância na natureza, certo? A gente viu nas aulas passadas que uma substância pode ser encontrada na forma sólida, na forma líquida e na forma gasosa, certo? Então, essas substâncias elas podem variar entre essas três formas através de processos como a fusão, ou a sublimação, ou vaporização. E para que isso ocorra, é preciso que ocorram algumas variações ou na temperatura ou na pressão que é exercida nesses materiais. Tá certo? Isso daí pode ser observado facilmente em um diagrama de fase, que que tem como definição exatamente isso, certo? É um gráficozinho que é em função da temperatura que o material vai estar aqui embaixo e a pressão que o material vai estar aqui em cima, tá certo? Ou seja, mas o que é que isso significa? Isso significa que um materialzinho aqui A que tiver dentro desse gráfico, ele vai estar em uma das fases, podendo ser aqui, ó, sólida, gasosa ou líquida. E essa fase que ele vai estar vai depender da temperatura, que ó, a gente pode encontrar fazendo uma retinha vertical aqui, e da pressão, que a gente pode encontrar fazendo uma retinha horizontal aqui. Tá certo? Então, como a gente pode observar, um material pode estar nesse espaçozinho daqui, né? Que é nessa parte que a gente denominou fase sólida. E se ele tiver aqui, ele vai ser somente sólido, certo? Se ele tiver nessa zonazinha daqui, ó, entre essas duas curvas, ele vai estar na fase líquida, tá certo? Na fase líquida, ele só vai ser líquido. E por fim, nessa partezinha daqui, ele vai estar na fase gasosa, ou seja, ele vai ser um vapor, tá certo? Mas além disso, a gente pode perceber que eles podem estar aqui em cima dessas retas, né? Então, caso eles estejam em cima dessas retas, a gente vai ter que analisar algumas situações. Que é o seguinte. Primeiro, a gente pode dizer que cada uma dessas retas tem uma denominação que a gente vai chamar aqui, ó. A reta 1, a gente vai chamar de reta de curva de fusão. E nessa partezinha aqui, ó, se eu tenho um ponto A aqui, você pode ver que ele está entre a fase sólida e a fase líquida, certo? Ou seja, a gente vai ter tanto matéria sólida como matéria líquida coexistindo no mesmo local, certo? Como, por exemplo, a gente vê um copo de água com gelo, certo? A gente tem o mesmo material, mas a gente tem uma parte sólida e uma parte líquida. Na curva 2, a gente vai chamar ela de curva de vaporização, certo? E nessa curvinha daqui, a gente vai ter parte líquida aqui em cima, ó, e uma parte gasosa. E por fim, a gente tem a curva de sublimação, que é essa curva 3. E um material aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma partezinha sólida e uma partezinha gasosa, certo? É só vocês observarem onde é que está cada uma das fases, certo? Se a reta está tocando aqui na fase sólida, na fase gasosa, então a gente tem essas duas fases no mesmo material, certo? Aqui eu aumentei um pouco o gráfico para que a gente dê uma observada melhor. Olha só, ponto A vai ter somente sólido, ponto B vai ter sólido e líquido, ponto C vai ter somente líquido, ponto D aqui vai ter somente vapor. Mas e esse ponto T aqui? Como a gente pode ver, ó, esse ponto T está no meio entre a reta 3, que é a reta de sublimação, entre a curva 1, que é a reta de fusão, e entre a 2, que é a curva de vaporização. Então, esse ponto T a gente chama de ponto triplo, e a gente chama ele de ponto triplo porque ele tem as três fases, certo? Ou seja, ele tem uma parte líquida, uma parte sólida e uma parte gasosa, certo? E elas vão coexistir ao mesmo tempo.
além do ponto triplo, a gente tem também o ponto crítico, certo? Que ele vai estar localizado ali no finzinho da reta de vaporização, certo? Já já eu mostro uma imagem. Então, no ponto crítico, a gente tem um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida, certo? No ponto triplo, a gente tem da gasosa, líquida e sólida. No ponto crítico, a gente só tem da gasosa e líquida. Isso daí vai ocorrer também quando estiverem em pressões, temperaturas e densidades iguais, tá certo? Então, o ponto crítico ele vai depender das características de cada substância, ou seja, duas substâncias diferentes, ou melhor, duas substâncias iguais vão ter a pressão crítica e a temperatura diferentes, certo? A pressão crítica e a temperatura crítica são dois parâmetros que a gente obtém do gráfico, certo? Que são a temperatura em que a gente atinge um ponto crítico e a pressão que a gente atinge um ponto crítico. Vou falar um pouquinho mais sobre elas agora. Começando pela temperatura crítica, primeiro aqui só localizando o ponto crítico, ele é esse ponto C, Czinho aqui, certo? E aqui, essa daqui é a minha curva 2, né? É só a gente lembrar dos primeiros slides. Então, na temperatura crítica, como eu falei, se a gente traçar uma vertical aqui, que é esse pontilhado, a gente vai ter uma temperatura, um valor da temperatura, que é o Tc. E se a gente traçar uma horizontal, que é esse pontilhado daqui, a gente vai ter uma pressãozinha aqui, que a gente vai chamar de pressão crítica, ou Pc, tá certo? Falando mais especificamente da temperatura crítica, ela é o limite entre os estados de gás e vapor. Mas, como eu já tinha falado, só são 3 estados, né? Então, por que eu joguei o gás aqui? Certo? Então, o gás e o vapor, apesar de eles parecerem ser a mesma coisa, eles têm uma grande diferença, que eu vou falar aqui, certo? O gás é uma substância que ela acontece quando a temperatura do meu material foi tão grande que ela passou da temperatura crítica. Por causa disso, ela não pode mais ser condensada. Independente da temperatura que você colocar a substância ou da pressão, ela sempre vai ser um gás. Já o vapor, eu ainda não atingi essa temperatura crítica, ou seja, ela pode retornar às outras fases, tá certo? Ela pode virar sólida, pode virar líquida e tudo mais. Para saber isso, a gente pode olhar aqui o gráficozinho, tá certo? Olha só, aqui a gente tem a nossa temperatura crítica. Se eu tiver um ponto A aqui, a gente sabe que esse gráficozinho vai aumentando da esquerda para a direita, né? Ou seja, aqui poderia ser um 2, aqui é o 3, certo? Ela vai crescendo. Então, a temperatura desse meu ponto A é o quê? Ela é maior do que a minha temperatura crítica, certo? E como eu já tinha falado lá, ó, se a temperatura de A é maior do que a crítica, eu vou ter um gás. Dá para ver aqui pelo gráfico. No ponto B, eu tenho uma temperatura menor do que a crítica. Ou seja, eu vou ter vapor. Tá certo? A gente pode olhar tudo isso pelo gráfico. Por fim, a gente vai falar aqui sobre a pressão máxima de vapor, certo? Que consiste na maior pressão que os vapores vão exercer sobre uma certa temperatura, certo? Ela é influenciada tanto pela temperatura como pela natureza da substância. Assim como eu falei, né? Ela depende do tipo do material. Mas por que é importante a gente saber sobre a pressão máxima de vapor? Porque ela vai impedir a mudança de estado do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, certo? E além disso, a gente tem essa observaçãozinha aqui, ó. Quanto maior for essa pressão, mais volátil vai ser um líquido. Ou seja, mais fácil ele vai sair do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, a gente pode observar isso aqui nesse gráfico, tá certo? Esse daqui é o meu diagrama de fase. Não sei se vocês estão percebendo, mas essa daqui é a minha curva 2, ou seja, é a minha curva de vaporização. Na curva de vaporização, só para lembrar, abaixo dela é tudo vapor. E acima dela é tudo líquido, né? Então aqui eu tenho uma curva 2 para a água e uma curvinha de vaporização para o álcool, certo? Ou seja, na água, aqui eu tenho a minha fase gasosa e aqui eu tenho a minha fase líquida, certo? E para o álcool, a minha fase gasosa, ó,
é toda essa parte daqui. E aqui é a minha líquida, certo? A gente pode ver que a parte gasosa do álcool é muito maior do que a da água. E agora, bora olhar aqui, ó. Se a gente pegar essa temperatura de 20 graus Celsius, certo? Na curva da água, a gente tem que a pressão de vapor é de 17,5, certo? Ou seja, qualquer pressão que seja abaixo de 17,5, a gente vai ter gás, e qualquer pressão que for acima de 17,5, a gente já vai ter uma fase líquida, certo? Ou seja, provavelmente a gente vai encontrar esse material na fase líquida, né? Ou inclusive o tamanho da reta, é bem pequenininho. Já que no álcool, a gente tem um valor de 44, né? Ou seja, para a gente encontrar uma fase líquida, a gente precisa ter uma pressão de pelo menos 44. Então, assim, é quase o dobro do que a gente precisa para a água, né? É mais do que o dobro, na verdade. Então, a gente pode ver que realmente, quanto maior for essa pressão, maior vai ser a chance de a gente encontrar esse material aqui na fase gasosa, certo? Mostrando que realmente, quanto maior a temperatura, mais a pressão de vapor, mais volátil vai ser esse material, certo? Então, sobre essa parte do diagrama de fases, foi só isso mesmo. A gente vai colocar algumas questões lá na plataforma e o Zé vai dar continuidade falando sobre gases.